O pecado tem consequências? No episódio de hoje da Questão de Deus Podcast, a gente vai levantar esse tema que é tão falado e ao mesmo tempo levanta tantas questões. Olá, sejam todos muito bem-vindos, né? Seja bem-vindo, Tarcísio, Everson, obrigado. Nosso teólogo, né? Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, Isso. Você não deve nos conhecer. Eu sou o Leonardo e o Tarcísio, somos os hosts desse podcast. E o nosso companheiro, será companheiro não é uma boa palavra, né, Everson? O nosso teólogo, amigo, sócio querido desse podcast, Everson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Que bacana, Everson. Olha só, a câmera agora sim, né? Eu já tô brigando com as câmeras desde ontem, mas agora deu certo. Agora sim, Everson, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria sempre estar com vocês aqui. Que bacana, agora sim, gente. Já comecei o mindset certo aqui das câmeras, né? E é uma alegria realmente estar aqui. Então, se você tá se você já conhece esse canal, né? Não se esqueça, né, que a gente tá fazendo esse trabalho super bacana. Então, vamos já curtir, né, esse episódio, né, Léo? Já Exatamente. Mandar lá no botãozinho compartilhar. Você consegue mandar pelo WhatsApp para aquelas pessoas que precisam, que você acha ali que vai fazer a diferença, né? E a gente tá entrando num tema super legal, né, Léo? Pode comentar. Só para te interromper, quem tá chegando aqui agora, o que é a Questão de Deus? A Questão de Deus é um podcast que tem como objetivo ajudar você que tem questões sobre a fé. Exatamente, e é uma delícia, assim, a gente adora falar sobre esses temas, tem, assim, edificado muita gente, a gente tem pensado bastante e refletido muitas coisas bem bacanas mesmo da Bíblia sobre Deus, enfim, né, algo que é muito rico e a gente gosta de falar sobre esse tema e eu imagino que vocês também, né. Então, nesse ponto, a gente vai já entrar nesse tema, né, que eu comecei já no início, né, Léo? Eu interrompi, coitado. Imagina, não interrompeu nada. A gente tá falando hoje realmente, né, se o pecado tem consequências. Esse é o nosso tema de hoje, né, que a gente vai abordar, né? Então, eu já vou iniciar, né? Eu acho que a palavra tá comigo, eu já vou aproveitar, né? Então, aproveita, depois que né? sair a palavra, já era. Depois que sai ali, né, vai retornar para pegar de novo o microfone, ficou difícil, tô brincando. Exatamente. E eu quero já perguntar, né, Everson, a respeito, né? Existe, por exemplo, aquele pecado que não tem importância e um pecado que é muito perigoso? Tem alguma coisa nesse sentido? Ou Deus pensa, né, diante da Bíblia, do que você imagina, como que Deus vê a questão do pecado? Eu já vi uma pergunta imensa. Tarcísio é muito educado, né? Tem pecadinho e pecadão? Isso! Muito bem. Essa questão é bem polêmica, né? E é interessante ser observada, né? Na realidade, a gente tem... primeiro, quando se fala em pecado, nós temos o pecado, que a gente chama de P maiúsculo, que é o pecado que separou o homem de Deus, né? Então, ou seja, você tem em Adão, né, Deus fez o homem do pó da terra, fez a mulher da costela de Adão, e ali havia o casal. E Deus tinha dito para Adão que ele não podia comer do fruto da árvore. Então, Adão foi, como vocês sabem, ele acabou comendo, assim como Eva, acabaram comendo do fruto da árvore. E havia, então, uma sentença dada por Deus: a alma que pecar vai morrer. Ou seja, no dia que você comer do fruto, você vai morrer. Então, esse é o pecado existencial, aquilo que separa o homem de Deus. Ou seja, a separação entre Deus e o homem acontece pela desobediência. Esse pecado de Adão, ele é herdado em todos nós, porque todos nós somos filhos de Adão e já nascemos separados de Deus neste aspecto. Então, a partir daí, desse pecado que é a separação do homem de Deus, surgem os demais pecados na vida humana. Então você tem pecados de vários tipos: pecados na área sexual, pecados na área da ganância, pecados em todas as áreas da vida humana. Então esses pecados da vida humana, eles têm consequências mais pesadas, alguns, do que outros. É claro que o pecado separou o homem de Deus e condenou o homem ao inferno. Mas a vida humana aqui na Terra e as relações humanas, elas sofrem mais ou menos de acordo com o tipo de pecado. Por exemplo, se você xingar um palavrão lá, uma pessoa, você está pecando, né? Você está falando uma palavra que não agrada ao Senhor, você está pecando. Mas é diferente você xingar um palavrão de você ir lá e pegar uma arma e dar um tiro numa pessoa e
matar aquela pessoa. Quer dizer, a consequência, você dar um tapa no rosto de uma pessoa, dar um soco no rosto de uma pessoa, é um pecado. Mas você atirar na pessoa, matar essa pessoa, a consequência é muito maior. Porque você pode se arrepender de uma palavra que você fala, você pode se arrepender de uma agressão que você faça contra uma pessoa e resolver a situação. Agora, a partir do momento que você matou uma pessoa, não tem como voltar atrás e trazer a vida de novo para aquela pessoa. Então, assim, as consequências são diferenciadas. Uma coisa é alguém fazer ou falar alguma coisa, outra coisa é você ir lá e cometer um assassinato ou cometer um adultério, esse adultério gerar um filho ou trazer uma doença, etc., incurável. Então, assim, existem sim consequências. Eu digo que não existe pecadinho e pecadão. Todo pecado é fruto daquele pecado que separa o homem de Deus. Agora, existem sim consequências de pecados para pecados. Não, bem interessante, exatamente, né? Tem tantas coisas que dá pra gente abordar, acho que é um tema muito amplo, né? E bem como você comentou também, né? Desde o início ali, né, de Adão e Eva, já teve esse pecado com P maiúsculo, né? Que exatamente, né? Que toda a humanidade, né, acabou entrando nesse patamar, né? Mas a gente tem a solução, né, Erson? A gente vai falar isso daqui a pouco, né? Então, vamos segurar um pouco, então a gente já parte pro final, né? A gente faz o contrário. Léo. Olha só, Tarcísio. Essa pergunta, né, ela é muito emblemática do tamanho do pecado, se o pecado tem diferença, né? E eu acho que a sua colocação, Everson, foi muito clara para nos ajudar a compreender, de fato, qual é a nossa relação com o pecado, que é uma relação inerente da nossa condição humana, né? De estarmos aqui na Terra. A gente vive num tempo de secularização da cultura, né? E... olha que bonito, né? Ficou chique, né? De vez em quando tem uma inspiração. Ficou acadêmico agora. A gente vive, assim, uma questão de secularização, né, cultural. Então tá tudo muito afastado de Deus, ou pelo menos das religiões que no passado tinham muito mais proximidade com a cultura do povo. Né? Então, assim, de alguma forma as pessoas se conectavam com a religião, mesmo que não se conectassem com Deus. Vamos pensar, eu penso dessa forma, né? Às vezes a pessoa era religiosa, mas não era crente de fato, né? Sim. No sentido de crer. E e aí eu quero fazer uma pergunta. Naquele tempo era muito mais perceptível a condição pecaminosa. Hoje, eu acho que é como se fosse... Eu tenho a impressão, como leigo, de que está cada vez mais se colocando uma nuvem de fumaça... uma cortina de fumaça sobre o que é e o que não é pecado, no sentido da prática cristã mesmo. Como ser cristão hoje em dia, né? Ou seja, como evitar o pecado... se afastar das situações que podem te levar ao pecado ou te levar a pecar de fato. Porque eu penso assim, a gente vê agora, a gente acabou de sair do carnaval, né, infelizmente, ou felizmente, e o carnaval é uma situação que na maioria das vezes leva a uma situação de pecado, em vários sentidos, né? Vários pecados relativos à questão do matrimônio, de ter ali relações sexuais, etc e tal, das drogas, do roubo, enfim, de tudo que a gente imagina aí, que eu acho que na cabeça das pessoas que estão ouvindo já passou 1 milhão de coisas, né? Como a gente pode tirar essa fumaça dos olhos do cristão, ou ajudar o cristão a enxergar que aquilo ali não é legal? Porque assim, eu até comentei com vocês, eu acho que na semana passada, sei lá, eu vi na internet um store, um reel, sei lá, falando justamente sobre isso, que a gente tá esquecendo de coisas que às vezes é um pecadinho. E que aquele pecadinho, mais um outro pecadinho, mais um outro pecadinho, de repente, você já tá tão afastado de Deus por conta desses pecadinhos, que você faz um pecadão.
Muito bem. Você... Acho que você tocou em vários temas aí. Vamos ver se eu consigo abranger esses temas todos. Uma coisa interessante é que me parece que antigamente você tinha um espectro maior do que era certo ou errado. Então, vamos dizer assim, em questão de cores, né, você tinha branco ou preto, quer dizer, bem definidas as cores, ou é isso ou é aquilo. Hoje, e o espectro cinza, ou seja, uma mistura dos dois, era muito pequena. Hoje em dia, a partir dos processos de evolução cultural e etc., que acho que é involução, vamos dizer assim, em alguns aspectos, você ampliou o espectro cinza e diminuiu os espectros branco ou preto. Ou seja, você tem uma percepção menor do que é certo ou errado, sem colocar aqui a questão do certo e errado no branco, no preto, mas é só assim para a gente perceber a questão de um e de outro, porque o cinza vai ser a mistura dos dois. Das diferenças. Então, né? Veja bem, a cultura, quando o pecado entrou na vida humana, ele afetou a vida humana como um todo. Então, veja bem, as punições que Deus estabeleceu para Adão e Eva, né? Então, assim, para Adão, você vai trabalhar e do teu suor comerás o teu pão. E a terra, ela vai dificultar a sua existência agora. Vai surgir espinhos, abrolhos, vão surgir problemas na natureza. Então, você tem o problema do homem para ganhar o seu pão. Você tem o problema da Eva, diz assim, olha, você vai dar à luz com dores. Não é só simplesmente a dor do parto, creio eu, ali. É a dor de criar um filho. É a dor de estar num mundo cada vez mais perverso e ali ter os cuidados de uma mãe, as dores de uma mãe, as lágrimas de uma mãe em relação ao seu filho que está entregue ao mundo secular. Né? E você tem, por exemplo, o problema da natureza. Então o homem, quando ele se separou de Deus, ele se separou de Deus e ele se separou da criação de Deus por causa do pecado. Ele separou homem de homem, então os homens começaram a ser inimigos uns dos outros, e aí Adão já culpa Eva, então você tem uma inimizade já no próprio casal, e você tem a inimizade entre o ser humano e a natureza, porque a natureza se torna antagônica ao ser humano, e o ser humano antagônico à natureza. O ser humano vai depredar a natureza vai revidar essa depredação, de alguma forma dificultando a vida do ser humano. Então nós temos um desequilíbrio da harmonia que existia na criação como um todo. A partir daí o pecado entra no ser humano como um todo. E quando eu falo do ser humano como um todo, eu estou falando do ser humano com suas produções. Não quer dizer que o ser humano só produza coisas ruins, mas o pecado está na vida do ser humano como um todo. Então o que acontece? A partir daí nós temos o que é a cultura? A cultura, na realidade, é o processo das interações entre os seres humanos e a sociedade que vão gerando, né, essa construção cultural. Ora, se o ser humano está envolto pelo pecado, a cultura que esse ser humano produz, ela também vai espelhar esse pecado. Então hoje nós temos o pecado sendo espelhado na arte, na cultura, em todas as produções humanas. Elas estão contaminadas pelo pecado. Então eu tenho os processos culturais que vão sedimentando as realidades das interações sociais. Esses processos culturais já estão envoltos pelo pecado. Então quando eu olho, porque nem tudo aquilo que é cultura é belo. Nem tudo, a gente tem hoje em dia uma ideia falsa, assim, elemento cultural, folclórico, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, não é assim. Você pode ter uma cultura, por exemplo, numa tribo indígena, onde nasceu gêmeos, tem que matar um. Isso não é belo da cultura? E existe. Existe isso. Isso é perverso na cultura. Ele precisa ser mudado. Mas tem coisas erradas na cultura que precisam ser modificadas. E isso é o momento que vai se tornando cinza. Exato, porque aí você tem uma apreciação à realidade cultural que não deveria ter. Você precisava observar na realidade cultural
o que é inócuo, o que é inocente, o que não tem veneno, daquilo que tem veneno no processo cultural. Então aí nós vamos construindo uma realidade cultural cada vez mais pecaminosa, tudo vai sendo assimilado como interessante, bom e produtivo, quando na realidade está cheio de pecados imiscuídos, escondidos lá dentro da cultura. Então isso aumenta o espectro cinza da história. E aí, a partir daí, eu já sempre... é errado fazer isso. Aí começa... Depende. Depende. Quer dizer, é errado você ter essa atitude? Depende. Então, o espectro cinza vai aumentando tanto que não as sobra coisas... nada. Exato. E aí tem um outro problema que acontece na nossa cultura e nas interações humanas, que é aquilo que era errado, de repente... ele foi tão, assim, mesclado com o cinza, que há uma propensão de você tornar o errado em certo e o certo em errado. Então, aquilo que era certo antigamente, hoje é errado. E aquilo que era errado, hoje se tornou certo. Então, nós temos uma inversão cultural, uma inversão espiritual nas produções humanas. Quero fazer 2 colocações, Everson, que sua fala foi inspiradora. E com certeza inspirada, provavelmente, né? Mas me lembrou de 2 coisas. Uma que eu vivia agora, né, hoje, vindo pra cá, e que eu gostaria de comentar, e que não está diretamente ligado, mas faz sentido no contexto. E uma outra que é a situação que a gente viveu recentemente do Dia das Mulheres, né? Essa talvez mais polêmica, mas eu acho que vale a pena a gente tocar. Hoje, vindo pra cá, eu assisto um podcast que uma jornalista grava sobre comida, se chama Vice Food, que food de comida em inglês, Sim. né? E ela comenta sobre alimentação de maneira geral, a origem dos alimentos. Então, ela traz um entrevistado todo episódio, toda semana, é bem legal. Aí hoje eu fiquei bastante incomodado, porque ela começou o episódio e eu já notava, né, no tom do discurso dela, esse posicionamento que eu não concordo tanto, que ela começou falando assim, parece estranho, parece horroroso, parece... qual que era o termo que ela usou mesmo? Eu vou lembrar já. Assim, absurdo, mas... absurdo é o que nós estamos vivendo hoje, onde a gente mata a boi para comer, onde a gente não entende que o aquecimento global não é causado só por combustíveis fósseis, mas também pela criação de animais com monocultura, etc e tal. Aí aquilo me ligou uma chavinha. A hora que eu olhei para o título, era carne criada em laboratório. Não sei se vocês viram isso, mas está um mega movimento. Em Singapura já é autorizado vender nos mercados. E segundo ela, porque eu só ouvi esse começo e já estava chegando aqui, porque o podcast eu estava ouvindo outro, acabou e ele mudou para ir sozinho, né? E eu ia gravar até um TikTok, eu vou gravar ainda para falar para as pessoas, para compartilhar isso com as pessoas, porque já começou a nuvem de fumaça que a gente está comentando, por isso que eu falei que tem conexão, de uma coisa absurda, gente. É assim, se a gente achava o transgênico, né, o alimento transgênico, ou seja, a soja, o milho, que foram alterados geneticamente para suportar um veneno de um fabricante específico, percebe? Aquela semente só sobrevive com a aplicação daquele único elemento químico. Agora, como se não bastasse, com a desculpa de evitar o sofrimento animal, e desde quando, né, esse sofrimento é só pelo... como é que eu posso dizer? Desde quando se mata pela morte, né? Se mata pela comida. Né? A gente mata o boi, tem outros aspectos sociais que matam sem ser pela comida. E ninguém fala nada. Sim. E aí, matar para se ter o alimento é ruim. E aí criaram a carne, é uma carne real, criada, cultivada em laboratório. Então imagina, você vai comprar um filé mignon que nunca foi uma vaca. Meu, isso é o cúmulo do absurdo da nuvem de fumaça. Essa é a zona mais cinza que eu acho que a gente está entrando agora. A gente vai começar a embarcar nisso. E alinhando nessa mesma questão de relativização de tudo. Então, beleza. Há um tempo atrás foi a questão do gênero que vem sendo discutida até hoje, né? Por isso que eu mencionei a questão do Dia das Mulheres que aconteceu recentemente.
A gente achou que isso era super polêmico, né? Essa relativização do sexo natural, né? O homem que nasceu homem, a mulher que nasceu mulher no sentido biológico, tô dizendo. Pra gente deixar bem claro nesse discurso, porque a gente sabe que isso é polêmico, né? E aí teve recentemente o Dia das Mulheres e pelo que eu percebi nos poucos canais de comunicação que eu acesso, de massa, houve uma mobilização do mundo para colocar pessoas transgênero, ou seja, homens que se tornaram mulheres no visual, como representantes, tal. Teve marcas que elegeram, né, esses personagens para estar lá. Isso era um acinzentamento do que é certo e do que é errado, porque passou-se, e eu não vou discutir se é certo ou errado aqui, não é nosso objetivo, né? Mas passou-se a relativizar tudo isso. E agora estamos relativizando também o que é carne. Percebe? O que é carne comestível. O animal já não é mais um animal, porque o filé mignon pode ser criado em laboratório. Exato. E aí eu queria perguntar, o que você enxerga como um pastor, uma pessoa que está guiando pessoas nesse mundo acinzentado? Bom, cientificamente, essa informação de que a criação de gado gera o efeito estufa já é uma coisa absurda. Né? A gente poderia trazer aqui o Rodolfo, que é o cara, um técnico maravilhoso, né? Um abraço pro Rodolfo aí. E o Rodolfo já poderia explicar esse mito que se criou em relação a isso, né? Bom, por outro lado, olhando esse avanço, vamos dizer, eu acho que é um retrocesso, né, da humanidade, que acho que o homem está evoluindo, né, em alguns aspectos. Então, assim, olhando para esse lado, a gente percebe que o resultado do pecado, que afeta tudo, afetou a mente humana também nesse processo. Ou seja, é óbvio que nós não podemos defender de forma alguma a gente pegar um animal e levar esse animal a sofrimentos, ou machucar esse animal, ou fazer alguma coisa pelo belo prazer humano para fazer o animal sofrer. Isso está errado. Aliás, a Bíblia fala que o justo cuida bem dos seus animais. Isso é uma verdade, né? Agora, dizer que por causa disso a gente não pode matar bois, vacas, para dali obter a carne, já é um absurdo. E esse absurdo vem do quê? Vem da deturpação do amor. A coisa o buraco é mais para trás lá. Então, vem da deturpação do amor. Por quê? Porque Deus fez o ser humano para se relacionar entre os seres humanos com amor. E com o próprio Deus, com amor. Por causa do pecado, o pecado deturpou o amor. Então, nem tudo aquilo hoje que se chama de amor é bom. Por exemplo, né, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que o amor ao mundo é pecado. Ou seja, o mundo que eu falo aqui é o mundo de pecados, né, o mundo das misérias humanas. Então, assim, o amor a algumas coisas é errado, então significa que esse amor é deturpado. Então o que acontece? Deus fez o ser humano para se amar entre eles, para se relacionar com amor e respeito. Como entrou o pecado deturpou esse amor, e aí os seres humanos começaram a amar mais as coisas do que os outros seres humanos. Então quando uma coisa sobe ao patamar de um ser humano, e o indivíduo, por exemplo, ama mais o carro do que o filho, ele está no pecado. Quando ele ama mais a casa do que a esposa, ele está vivendo em pecado. Quando ele ama mais o dinheiro do que ele ama uma pessoa, ele está no pecado. Quando ele ama mais o trabalho do que alguém da família, ele está no pecado. Aí o que acontece? Vem um processo que vai pouco a pouco migrando, que vai pouco a pouco entrando. Então você tem o amor aos animais. Até então, até um tempo atrás, deve ser como que as coisas vão evoluindo, né? Até um tempo atrás, as pessoas gostavam dos animaizinhos, tinham os animais e tudo certo. Mas isso começou a se tornar um problema hoje. Né? Eu tenho um amigo veterinário que diz assim, olha, hoje em dia é um perigo ser veterinário. Porque antigamente você chegava e falava, não tem mais jeito pro gatinho, pro cachorrinho, vou ter que sacrificar. E tudo bem. Hoje em dia, você tem que tomar cuidado como você fala isso para as pessoas. Porque
ela tem uma idolatria tão grande pelo animal que você corre risco de morte se você errar alguma coisa ali, ou se você disser que não tem mais jeito para aquele animal. Então assim, o animal ele entrou num patamar onde ele é mais valorizado e mais amado do que o ser humano. E aqui eu não estou dizendo que o animal deve ser maltratado, pelo contrário, deve ser cuidado com amor, mas há uma diferença entre o ser humano e o animal. E Jesus disse que nós, seres humanos, valemos muito mais do que os passarinhos. Ou seja, entre um animal, entre um ser da criação de Deus e o ser humano está num patamar superior. Então, quando eu tenho o pecado invertendo os polos e invertendo os processos, eu tenho as pessoas hoje amando mais os animais do que o próprio ser humano. Então, a partir daí, não pode matar um boi agora, não pode matar mais um animal, um carneiro, para comer. Por quê? Porque, né, então você cria um amor que não é a inversão, é a deturpação do amor. Nem tudo aquilo que se diz em nome do amor é o amor verdadeiro. E outra, né, Everson? Eu vejo que, assim, muitas vezes a gente acaba observando aí outras religiões, ou enfim, seitas, sei lá, usando animais mortos em seus rituais e ninguém fala nada. Exato. Né? Aquele animal usado lá vale menos do que o boi que a gente come. Exato. Né? Isso, é verdade. Bem intencionado. Gente, pelo amor de Deus, por isso que eu falei da nuvem cinza. É um absurdo, assim, pra mim. É o que está acontecendo. Porque isso vai enlouquecer as pessoas. Sim. As pessoas de menos... As pessoas... É que é duro falar isso que eu vou falar agora, porque eu também não sei a medida da minha fé. Mas as pessoas que não têm um farol como Jesus para guiar o caminho aqui na Terra, vai ficar louco. Exato. Por isso, Léo, você coloca aquela questão, como dissipar essa nuvem cinza, né, na história. Ou seja, você só tem uma forma de fazer isso: lendo e estudando e aprendendo com a palavra de Deus. Ali está o peso, o nível. Ali está o prumo. Nós devemos sempre nos alinhar, igual um carro que começa a andar e daqui a pouco desalinha, e você precisa levar novamente para alinhar. O processo de alinhamento do ser humano está na palavra. O problema é que as pessoas pouco ou nada leem da palavra de Deus, pouco ou nada se preocupam em ouvir o que Deus está falando na sua palavra. Então a palavra de Deus é que vai trazer novamente a gente para o prumo, para o nível, para a gente poder entender, olha, vamos dissipar essa nuvem cinza. A palavra é muito clara daquilo que é e daquilo que não é. Então, assim, é o estudar a palavra, é o ler a palavra, é o ouvir a palavra de Deus corretamente interpretada, muito bem claro isso, porque nem tudo aquilo que se, assim como nem tudo aquilo que se diz em nome do amor é o verdadeiro amor, nem tudo aquilo que se diz em nome da Bíblia é a palavra de Deus, porque o próprio diabo, ao tentar Jesus no deserto, usou a Bíblia. Então nem tudo aquilo que se diz em nome, tem muita gente falando em nome da Bíblia, mas com conceitos completamente, o próprio apóstolo Paulo dizia que eles distorcem a palavra, é distorcido. Então assim, a palavra corretamente interpretada, ela é um elemento que vai sanador, que vai limpar os olhos e a vista das pessoas, porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo, então quanto mais eu olho para Jesus, mais eu tenho luz, e quanto mais eu tenho luz, mais eu enxergo, e quanto mais eu enxergo, mais eu sei o que é certo e o que é errado. Quanto menos eu olho para Jesus, menos eu tenho luz, e quanto menos luz eu tenho, mais confuso eu estou. Muito bom. Muito legal, nossa. Eu tenho 1 milhão de perguntas, mas eu vou deixar o Tarcísio falar, coitado. Voltei no microfone. Você viu, demorou, mas veio. Brincadeira. Pode perguntar à vontade. O bullying não tá rolando solto. Né? O bullying entre amigos, a questão de Deus, é pecado ou não é pecado? Não tem nada escrito, que eu sei. Nem tinha essa palavra. Esse bullying não, esse bullying é inocente. Esse bullying nem se pode chamar de bullying. Esse bullying é bom, mas o bullying depreciativo não serve, né? Olha que legal, né? Nossa, é muito legal
Esse tema, ele é tão rico, na verdade, né? Ele tem muito assunto. A gente tem que fazer várias partes, inclusive, né? Então, assim, queria mudar um pouco, assim, não o foco, né? Mas puxar um pouco, por exemplo, para aquelas pessoas, às vezes, que estão ouvindo ali também, que de repente já se batizaram, pessoas da igreja. Então, uma pergunta que eu faço, né? O crente peca? O cristão peca nesse sentido, né? Então, eu vejo, por exemplo, igual a gente estava falando de alguns pecados, etc. Tem uma lista enorme em Levítico, né? Tem uma lista grande. Ao mesmo tempo, dentro de... Vou entrar no tema cabeçudo, né? Igual o Léo fala. Lá vem o Tarcísio com esse tema cabeçudo dele. Por exemplo, várias restrições alimentícias, guardar o sábado. Eu só tomo leite kosher. E Jesus veio, né, mudando muitas coisas, né? Ele falou, por exemplo, né, que o que contamina o ser humano é o que sai da boca do homem, não o que entra. E ele também curou no sábado, né? E tem aquela questão também da mulher pega em adultério, que ele não condenou, mas também pediu para ela não pecar mais, né? E só para finalizar essa pergunta, né, que Jesus chegou também e veio mudando os conceitos durante a história. Eu acho que você já respondeu, que você falou dessa questão também de estar próximo de Jesus para ver, realmente ser ali um filtro muito bem feito, né? Queria que você comentasse um pouco dessas dúvidas que podem surgir, né? Do cristão que tá ali na fé e ele sabe, por exemplo, ele sabe o que é certo ou não, mas tem muitas coisas aqui também que podem confundir às vezes, né? O que você poderia falar? Essa pergunta tem várias nuances aí, né? O Tarcísio assusta a gente. Muito legal. Muito bem. Então, Tarcísio, você citou uns textos, por exemplo, do livro de Levítico, né? Onde fala do sábado, onde fala de não comer carne de porco e outras coisas mais. Nós precisamos entender que Deus trabalha por pactos e alianças. Então, assim, nós tínhamos um pacto feito entre Deus e o povo de Israel que foi feito no Monte Sinai. Esse pacto do Monte Sinai, ele abrangia tanto os 10 mandamentos, quanto todo o resto da lei. Era tudo um só para os judeus. O judeu não fazia diferença entre comer carne de porco e guardar sábado. Era tudo uma coisa só. Tudo estava dentro de um pacote só, que era o pacote da lei. Então, essa lei foi estabelecida no Monte Sinai e foi feita um pacto entre Deus e o povo de Israel. Esta primeira aliança, ela, lá no Novo Testamento, você vai ver, a primeira aliança envelheceu e veio então o lugar da segunda aliança. Então, a segunda aliança estabelecida entre Cristo e a igreja não tem os preceitos da primeira aliança. Então, a primeira aliança tem uma série de preceitos que são importantes para nós hoje, sim, porque nos ensinam princípios de vida. Mas eu não tenho obrigatoriedade de andar debaixo da primeira aliança, porque os que querem estar debaixo da lei, diz Paulo, caíram da graça. Então, eu preciso estar debaixo da segunda aliança. E na segunda aliança não existem esses preceitos, alguns desses que você citou, e não estão na segunda aliança. Então, assim, nesse aspecto, né, você pergunta se o cristão peca. Então, o livro de João vai dizer assim na sua epístola, né? Se alguém é nascido, todo aquele que é nascido de Deus, na nossa tradução geral está não peca, mas na realidade, se você for observar no original, o tempo verbal ali no grego está no presente do indicativo ativo. E o presente, o tempo verbal no presente na língua grega, porque como vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o tempo presente no grego denota uma ação em andamento ou contínua. Majoritariamente é isso. Então, o que acontece? A melhor tradução para esse versículo seria: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive no pecado. Ou seja, como que é isso? O cristão peca? O cristão peca. Antigamente, antes de ser cristão, antes de estar em Cristo Jesus, essa pessoa era dominada pelo pecado, ela era obrigada a pecar porque ela vivia no pecado, ela estava imersa no pecado e, portanto, condenada, separada de Deus. A partir do momento em que entrou Cristo na vida dessa pessoa, ela foi redimida, ou seja, ela foi resgatada desta escravidão do pecado. E a partir daí agora, ela não mais é escrava do pecado e por isso não mais é obrigada a pecar.
E aí o que acontece com essa pessoa? Agora o pecado se torna um objeto, um corpo estranho na vida da pessoa. É como a gente tem o nosso organismo. Então, de repente, entra um caco de vidro, entra alguma ferpinha, entra alguma coisa no corpo. O que acontece? O organismo identifica corpo estranho. O que ele faz ali? Ele inflama. Dá febre. Ele dá febre, dói, Verdade. porque ele quer expulsar. Aquilo não pertence ao corpo. Não pertence ao corpo. Assim era agora com a gente. Antigamente o pecado pertencia a nós e nós ao pecado. Mas agora a gente já não é mais escravo do pecado. E por não ser mais escravo do pecado, a gente pode pecar e peca. Por quê? Porque estamos ainda nesta vida aqui, na fragilidade dessa vida. E estamos ainda sujeitos a pecar nesta vida. E muitas vezes nós acabamos cedendo às tentações e caímos em um pecado e pecamos. Agora, quando a gente peca, é como um corpo estranho que adentrou no organismo. Vai doer, vai inflamar e nós vamos nos arrepender e nós vamos pular fora desse pecado. Nós vamos dizer não, nós não vamos nos entregar a essa prática do pecado. Então, alguém que diz, por exemplo, que é cristão, mas vive na prática do adultério, sem que de alguma forma ele tente sair dessa situação ou anular essa situação na vida dele, esta pessoa não é um cristão, porque um cristão ele não pode viver no pecado. O cristão pode cair no pecado como um acidente, né? Incidentalmente, de repente acontece uma situação e ele acabou caindo, mas isso causa nele um peso na alma e ele vai para o arrependimento, que é mudança de atitude e mudança de vida. Muito bom. É muito interessante essa questão. Verdade. Né? Porque, de certa forma, isso dá ao andamento daquele cristão uma certa segurança da vida, né? Sim. Porque não ficar naquela sensação, eu tô ou não tô em pecado? Eu tô ou não tô em pecado? É verdade. Interessante isso daí, né? E quanto mais, Tarcísio, quanto mais você se aproxima, assim, Deus é a luz. Então você pode estar, por exemplo, eu estou aqui, se eu estiver longe da luz, de repente a minha roupa tem algumas manchas de sujeira, mas por estar longe da luz, ou se te apagar todas essas luzes, vocês não vão notar. Agora, quanto mais próximo eu estou da luz, claro, mais evidente fica as minhas manchas, até as menores, que talvez eu não veria aqui agora, mas se eu colocar bem próximo da luz, eu vou enxergar. É interessante porque uma vez eu fui, né, naqueles aqueles rapazes que trabalham com a lataria de carro, né? Martelinho, sei, de ouro, martelinho de ouro. E eu perguntei para ele como é que funciona, né? E eu vi ele trabalhando e eles, para descobrir onde está o erro na lataria amassado, utiliza-se a luz. A luz é que vai mostrar onde está o desvio da lata. Então isso é importante, porque quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu vejo os desvios na minha forma humana de ser. Quanto mais distante eu estou, por isso tem pessoas que falam assim, olha, eu não tenho pecado, eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo. Então, ele só acha que pecado é matar, beber, roubar, fumar e prostituir. Quer dizer, se eu não tenho essas coisas, eu não estou pecando. Ele não entendeu nada, ele está longe de Deus. A pessoa que diz isso está longe de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo erros na minha vida. Eu digo, meu Deus, como diz Isaías, miserável, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei, e quando eu viram o Senhor, eu contemplei a minha miséria. Então, o estar próximo de Deus é contemplar a si mesmo em seus próprios pecados. Estar distante de Deus é estar encoberto por esta nuvem cinzenta, que acinzenta a minha percepção da vida e eu não percebo que estou no pecado. Então, o cristão peca, mas quando ele peca, isso é um incômodo para ele, porque ele não vive mais preso àquele pecado. Que maravilha, hein? Ô Everson, deixa eu te perguntar uma coisa. A hora que a gente está, né, no dia a dia na nossa vida, porque aqui a gente está num ambiente abençoado, né? A gente está aqui junto, conversando sobre Deus, falando de futuro, né? Falando da nossa vida futura e do que está por vir, de todas as maravilhas que vão acontecer. Mas no dia a dia, a pessoa comum, nós, no nosso dia a dia mesmo, quando a gente está lá, tem que fazer almoço, tem que levar a criança para a escola e vai e volta. Muitas vezes nós vamos ser abordados
pela nossa humanidade, pela nossa carne, né? Então eu vou odiar, eu vou invejar, e vários sentimentos que muitas vezes me parece ser incontroláveis, né? Então muitas vezes vou usar eu como exemplo, muitas vezes eu tenho ódio de alguém e aquilo é mais forte do que eu, né? E às vezes você até tenta, não, vamos lá, né? Como diz um colega nosso aí, né, Tarcísio, você tenta até liberar perdão, mas não dá. E aí você até amaldiçoa a pessoa. Isso é um pecado, né? É um pecado, Léo. E é interessante que a questão do perdão, que poderia ser um outro tema para nós tratarmos aqui também, Jesus foi bem categórico. Depois do pecado vem perdão, né? Perdão. Boa, já sabemos o próximo. Jesus foi bem categórico e disse assim: se perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai perdoará as vossas ofensas, mas se não perdoares aos homens, vosso Pai não perdoará. Então, há uma condição para eu receber o perdão de Deus, é eu estar aberto para o perdão, para perdoar. Então a questão é, eu preciso aprender a perdoar. Jesus até contou uma parábola de alguém que devia milhões para uma pessoa. E aí chegou lá o credor, eu quero aqui o meu que está devendo para mim, milhões. Aí ele falou, eu não tenho como pagar, tem misericórdia de mim, que eu vou, né, pagar tudo. Aí o credor olhou para ele, dá aqui a sua dívida, tá perdoado. Perdoou milhões. Aí esse cara perdoado saiu todo feliz. Mas no caminho ele encontrou um outro cara que devia 10 reais para ele. Uma miséria, 10 reais. Ele disse, me dá logo os 10 reais que você me deve. O cara usou a mesma palavra que ele usou, olha, me dá um tempo que eu vou conseguir pagar para você, perdoa aí, eu vou conseguir te pagar. Ele disse, não, vai pra cadeia. Aí alguém ouviu, Jesus contando isso, alguém ouviu, correu lá e disse, olha, patrão, lembra aquele homem que você perdoou milhões? Ele não quis perdoar 10 reais pro outro. Ele chama ele aqui, seu miserável, você não recebeu o perdão de milhões? Você não deveria se espelhar em mim e fazer a mesma coisa com o teu próximo? Vai pra cadeia agora e vai ficar atormentado aos verdugos. Sabe por quê? Tem muita gente que não consegue perdoar. E por não conseguir perdoar, eles são atormentados dia e noite na consciência e no coração. Vivem em depressão, vivem em angústia da alma por não conseguir perdoar. Perdoar não é um sentimento. Já entrei no perdão. Perdoar. Já começamos brincando. Começou a pregar. Se tem pecado, tem perdão. Perdoar é uma decisão. Vamos mudar o nome do episódio. Vai mudando, isso é legal. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Então isso eu decido rasgar a cédula, a dívida da pessoa. E acabou. Eu não preciso ficar feliz. Não preciso ficar feliz, não preciso concordar com o que a pessoa fez. Às vezes, agora Exato. Acho que eu posso perdoar. Agora estou leve. Não, você, por exemplo, depende do que a pessoa cometeu contra você, algo que feriu demais. Certo? E isso não significa, o perdoar não significa concordar com. Não é porque eu perdoei você que eu concordei com o teu erro. O que você fez continua sendo errado e será errado por toda a eternidade. Agora, eu estou liberando para você a sua dívida. Não, você não tem mais essa dívida comigo. Acabou. Eu tomei essa decisão. A emoção, o sentimento, ele virá futuramente. Primeiro tem que tomar o passo da decisão. Eu decido perdoar e digo, eu perdoo. E às vezes confesso, é importante confessar a Deus. Dizer, Deus, eu estou perdoando o Tarcísio porque ele me fez isso. Por favor. Ai, que bom, Everson. Eu preciso perdoar o Tarcísio. Por favor, né? Senão Deus não perdoa vocês. Aqueles assim, né? Sensacional. Eu lembrei de outras coisas aqui, né? A gente vai zapeando, né? E dentro disso, né? Às vezes a gente acha que é exclusividade só de nós, assim, pobres mortais, né? Que pecaram, né? Na Bíblia tem vários casos também de personagens famosos, né? Então Adão e Eva, Caim, no caso, né? Que matou o irmão. A gente tem também Davi, que cometeu adultério com Batseba, né? Salomão também casou com muitas mulheres estrangeiras e, né?
cair em tentação também na questão de outros deuses, né? Isso. Temos também Pedro, que negou 3 vezes a Jesus, né, antes da crucificação. Sim. Paulo também perseguiu os cristãos antes de ser convertido, né? Exato. Então eu queria que você falasse um pouco, não só desses personagens, né, mas tentar aproximar um pouco também, porque às vezes a gente acha que esses grandes, que são grandes nomes, com certeza, não sempre serão, mas às vezes a gente se diminui tanto e fala e usa isso como desculpa também, para não ter uma vida de santidade, talvez, né? Exato. Via de regra, nós, seres humanos, a gente sempre fala assim, não, eu sou um pobre coitado, né? E quando a Bíblia fala lá de santidade, é mais para aqueles outros lá, eu nunca vou chegar nesse, né? E às vezes a gente escalona, a gente cria santos, né? E a gente põe eles num pedestal e a gente fala, bom, santo inalcançável. Ele. Inalcançável são eles e não podemos esquecer que a Bíblia nos chama todos os salvos em Cristo Jesus de santos. Todos nós somos chamados aos santos, todos nós somos santos. Não somos santos porque nós somos bonzinhos, quietinhos, bonitinhos. Nós somos santos porque Cristo nos santificou pelo seu sangue. Mas ao mesmo tempo, a própria santificação de Cristo nos chama para um ato de santidade que esteja caminhando sempre. Então assim, quando a gente olha para os personagens bíblicos, né, a gente vai ver vários personagens cometendo pecados, né? Esse é um dos mais que talvez que despontam, né, mais se destacam. Emblemático. É o próprio Davi, né? Então o Davi, que era considerado um homem segundo, é chamado o homem segundo o coração de Deus. Esse Davi, como você mesmo disse, ele cometeu um adultério, né? E depois ele cometeu um homicídio, que ele mandou matar praticamente, colocou lá o marido dessa mulher. Já que é pra pecar, pecou assim. Pecou já, né? Afundou a coisa, gordo, né? Quando sai da dieta. Afundou o pé na jaca, né? É verdade, todo gordo sabe. Quando sai da dieta, fala assim, já que eu comi esse negócio, agora eu vou rodízio. Exato. Então você tem aí o Davi, mas só que a gente não pode esquecer o quê? Né? Deus manda o profeta dizer para Davi, né? Então você não tinha todas as mulheres? Se quisesse, se fosse pouco, eu te daria mais ainda, né? E aí o que acontece? Ele de repente ele fala, Deus, pequei. Ele era o rei, ele podia mandar matar na hora o profeta, né? Então o homem segundo o coração de Deus, quando ele recebe a mensagem, ele fala, eu pequei. Aí Deus diz, teu filho vai morrer. E aí ele tem que amargar a angústia de ver o filho morrer, né? Então assim, a gente não pode esquecer isso que Davi escreve dizendo, eu molho o meu leito em lágrimas todas as noites. Então o peso do pecado é muito alto, né? E é muito grande no coração do ser humano. Então algo que a gente precisa entender, que você tem vários homens, né? Salomão casou com muitas mulheres estrangeiras, mas essas mulheres levou ele à idolatria. E aí Salomão tem que escrever no final da vida, vaidade, tudo é vaidade. Então ele escreve os livros de Eclesiastes, né? O livro, né, de Provérbios, para mostrar a angústia de um homem que experimentou de tudo na vida e que recebeu, né, essa angústia também de ter que provar do próprio pecado. Então assim, existem vários casos na Bíblia onde a gente vai ver isso. Por exemplo, Pedro, Jesus disse a Pedro, você vai me negar 3 vezes, né? Antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar, né? Antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E aí o que acontece? O Pedro nega 3 vezes. Só que nós não podemos esquecer que quando ele negou 3 vezes, ele saiu dali e chorou, porque ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. E ao encontrar o olhar de Jesus, evidencia-se a angústia do meu pecado. Ele saiu dali e o texto diz que ele chorou amargamente por ter pecado, né? Então assim, a diferença entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus é que aquele que é de Deus, quando peca, o pecado causa um buraco na sua alma e a angústia chega e ele se arrepende e Deus o perdoa. Aquele que não é de Deus vive no pecado como se nada tivesse acontecendo. Muito legal, verdade. Nossa, é bem profundo. Eu sabia que ia ter. Eu toquei nesses assuntos. E a gente vai se emocionando aqui. Vai se emocionando. Eu já tô aqui quase chorando.
Mas porque é muito legal isso, né? E a gente vê, e é tão rico, né? Então tem todas as passagens, né? Às vezes igual a gente falou, às vezes as pessoas colocam no pedestal, não, nunca tal, não sei o que, mas passaram também, essas pessoas passaram por dificuldades nesse sentido também, né? Então não é uma exclusividade sua para que você que tá ouvindo aí também, né? Às vezes a pessoa pode pensar isso, né? Às vezes, sou tão fraco, às vezes que Jesus nem vai olhar para mim. Mentira, né? Isso é engano também do inimigo, né? E é mais... E a gente tem que levantar, até me arrepia, as mãos aos céus, porque nós temos o único Deus que se colocou na mesma condição para que a gente não pudesse dizer que ele nunca sofreu o que a gente sofre. Exato. Né? E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós. Né? Quer dizer, ele foi tentado e venceu. E ao mesmo tempo, ele, por amor, né, se entregou na cruz por nós. Né? Então, assim, a morte de Jesus é uma violência na história e na espiritualidade. Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. Jesus era o único ser humano na face da terra, em toda a história da humanidade, que não podia morrer. Porque ele nunca pecou. Então, se ele nunca pecou, a morte não tem autoridade sobre ele. Ele não podia morrer de forma alguma. Ninguém podia matar Jesus. Por isso que ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu e você, quando morremos porque nós perdemos a vida. Exato. Mas ele não. Ele, como ser humano, nunca pecou. Então a morte não tinha autoridade sobre ele. Só havia uma forma dele morrer: ele se entregar. Então ele morreu porque se entregou à morte. E mesmo assim, a morte não conseguiu segurar. Não o deteve. Ao terceiro dia, os portões do Hades foram arrebentados e ele saiu vitoriosamente. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o Hades, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Amém. Nossa, tô emocionado. É verdade. Ô Everson, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora há pouquinho você comentou sobre a questão de Davi e a situação que ocorreu com ele, com o filho dele, etc e tal. E aí, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: nós já conversamos sobre isso, mas eu gostaria de compartilhar isso com a nossa audiência. O meu pecado gera resultados na minha família? Sim. Não gera resultados condenatórios no aspecto de você peca, sua esposa é condenada ao inferno. Não. Mas o teu pecado, com certeza, vai afetar quem está perto de você. Então, por exemplo, você se torna um bêbado amanhã. Isso vai levar a sofrimento seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus amigos. Né? Você entra para uma vida de adultério. Isso vai gerar uma separação. Isso vai gerar sofrimento para o seu filho que vai ficar em casa. Um filho sem... Então, você tem o seu pecado... ele vai afetar com consequências as pessoas que estão à sua volta, que te amam e que querem se relacionar com você. Então sempre ele vai causar problemas para quem, não só para você, mas problemas para quem está à sua volta. Mesmo a pessoa que fala assim, eu vou lá e eu cometo suicídio, por exemplo, vai enfiar uma espada faca, no coração da mãe e do pai, dos irmãos e dos amigos por toda a vida. Então, assim, o pecado de uma pessoa, ele sempre vai trazer, de alguma forma, uma dor, um malefício porque o ser humano, ele não é uma ilha, ele não é um ser isolado. Então, quando você peca, você afeta outros. E também nós somos afetados, por exemplo, socialmente. Então, você tem lá alguém que está no alto escalão lá da sociedade, que rege as finanças do país, vamos supor. Esse indivíduo que está lá entra por uma vida promíscua de roubo, de propinas, de falcatruas. O que vai acontecer? Ele vai roubar o dinheiro do país. Quem é que vai ser afetado? Todos nós que estamos aqui embaixo. Então, ele tem lá uma atitude impensada ou pensada para o mal, que leva a um problema financeiro no país e que leva ao sofrimento.
Ou você sai na rua, alguém que se entregou às drogas, ao roubo, alguém que se tornou violento neste mundo, vai sair lá armado, vai dar um tiro, vai pegar em você que não tem nada a ver com a história. Mas você sofreu o que? O efeito do pecado do outro. Porque nós vivemos em sociedade. Então não tem como. Ao mesmo tempo que a gente abençoa outros com a nossa vida, porque se você se torna um homem de bem, que vai ajudar a pessoa, você vai abençoar quem está à sua volta, ao mesmo tempo você vai também prejudicar quem está à sua volta se você for errado. Ninguém é uma ilha. Interessante isso, né? Até do ponto de vista também que a gente vê de nações até, né? Inclusive, né? Então, nações são corruptas, elas também estão colhendo algo ali, misérias, estão colhendo, todos estão colhendo, né? E outras nações que estão explorando outras, isso. O pecado da exploração faz com que outros sofram a miséria aqui embaixo. Exatamente. Né? Então aí você tem toda uma cadeia, né? E por que aí entra o problema do sofrimento que nós já falamos, né? Por que você tem o sofrimento no mundo, né? Porque nós vivemos em cadeia também. Então, quer dizer, alguém faz alguma coisa errada lá e vai pagar, às vezes uma nação, às vezes uma cidade, às vezes uma família, às vezes o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro. Uma guerra, né? Uma guerra. Uma bala perdida. Exato. Qualquer coisa. Alguém lá inventa lá uma bomba atômica, de repente solta ali aquela bomba. Quer dizer, quantas pessoas vão morrer, né? Hiroshima e Nagasaki foram destruídos pela bomba atômica, né? Quer dizer, isso teve consequências por anos e anos em pessoas que nasciam com defeitos, com deficiências, devido Chernobyl, devido à irradiação da bomba, né? Então, muito interessante. Muito interessante, né? Você vê que esse tema é bem mais amplo do que a gente imagina. Exatamente. Muito bom, né? É muito bom. Bom, você quer perguntar? Se não, quiser, eu posso pode continuar. Perguntar. Você viu, né? Aí, o microfone ele pegou de novo. Dúvidas? Nós temos. Temos. Oi, Everson. A gente, né, ficou claro, acho que essa explicação de como o pecado afeta, né, a nossa atitude pecaminosa afeta as pessoas que estão ao nosso redor, de maneira geral, né? E nós, graças a Deus, não precisamos pagar literalmente pelo nosso pecado se a gente pensar na salvação. Sim. Mas, mesmo que eu peça perdão do meu pecado, né, eu vá a Deus e peça perdão por qualquer pecado que eu tenha cometido, como você mesmo já colocou em momentos anteriores do nosso episódio, eu vou receber o perdão, mas não vou deixar de arcar com as consequências. Exato. Como nós, como cristãos, podemos lidar com o peso, com a angústia e, digamos, sair bem disso? Okay. Eu não sei nem se existe. De verdade, foi uma pergunta, um momento que acabou surgindo agora, porque eu acho que Deus permite que a gente sofra como resultado dos nossos pecados para demonstrar o tamanho do mal que um pecado gera, né? E outras razões, mas enfim, queria te ouvir. Muito bem. Então, assim, é óbvio que tem pecados e pecados. Tem pecados que, por você, sei lá, xingou, falou alguma coisa, ou pensou mal de alguém, ou isso pode não ter consequências, né, tão drásticas, mas existem, por exemplo, pecados que você vai caminhar nessa consequência pro resto da vida. Então, por exemplo, a pessoa que entrou para o mundo da promiscuidade e ali adquiriu uma doença, né? Tipo HIV. Exato, né? Usando drogas, ou uma pessoa que no momento lá deu um tiro em alguém, matou alguém, né? Então, assim, ela é perdoada por esse pecado se ela se arrepender, pedir perdão ao Senhor, mas ela vai conviver o resto da vida com essa consciência de que ela não tem como voltar atrás isso, ela não tem como trazer a pessoa que ela mandou, né, para a morte, ela não tem como trazer essa pessoa de volta. Então, o que acontece com isso? Bom, a partir do momento que eu me converto a Cristo Jesus, que eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho que entender que Deus me perdoa. O ser humano é muito difícil, às vezes, de concretizar o perdão, mas Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus perdoa e teus pecados não me lembro mais, né, disse para Israel. Então, assim,
não me lembrarei mais dos teus pecados. Que significa o quê? Que Deus tem essa capacidade de, vamos dizer assim, esquecer esse pecado. Não vai jogar na sua cara. Não vai jogar esse pecado. Então Deus perdoa definitivamente. O próprio Jesus estava na cruz e alguém que estava lá com uma lança, ele diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então assim, ele tem essa capacidade de perdoar. Então, primeiro tem que entender que Deus me perdoa e a partir daquilo eu estou perdoado. Segundo, eu tenho que entender que muitas vezes, quando eu estava lá naquele mundo onde eu estava de pecado, eu cometia os meus atos a partir da minha mente pecaminosa, mas agora eu sou uma outra pessoa. Por isso a gente chama de novo nascimento, eu nasci de novo. Né? Então, embora eu vou continuar sabendo de coisas que eu fiz e que eu posso colher esses resultados, mas eu hoje sou uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criação as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O próprio apóstolo Paulo perseguiu, o próprio apóstolo Paulo matou, porque quando apedrejaram Estevão, né, o apóstolo Paulo estava ali dando o aval dele, quer dizer, ele era o responsável por aquela morte, né? Então ele matou, ele perseguiu a igreja, né? E ele convivia com isso depois, ele convivia com isso, porém ele sabia que agora ele era uma nova criatura, que ele estava renovado, transformado, e Deus usou tremendamente, tanto é que o apóstolo Paulo é a pessoa que mais escreveu os livros do Novo Testamento. Então assim, foi usado tremendamente, teve visões, arrebatamentos de Deus na vida dele, que nenhum outro teve, né, que a gente conhece. Assim, João teve alguns arrebatamentos maravilhosos também, né, escreveu o Apocalipse e tal, mas Paulo, assim, ele teve muitos privilégios. Então assim, o que você fez lá atrás, embora possa ter algumas consequências, deve ser entendido como algo que ficou para trás. Se você pode reconstruir alguma coisa que foi feito lá atrás, é importante. Por exemplo, Zaqueu disse para Jesus, né, se a quem eu roubei, né, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quer dizer, então se você tem condições de restituir aquilo que você fez de errado na vida da pessoa, porque tem coisa que dá, tem coisa que não dá, né? Você enganou alguém, pegou um dinheiro de alguém, se você pode restituir, vai lá e reconstrua isso. Se você não pode fazer isso, entenda que Deus te perdoa completamente e não viva com o peso desta culpa na sua vida. Por quê? Porque Jesus já te perdoou. Inclusive tem uma mensagem que eu preguei na igreja, foi até aí pro Facebook, pro YouTube aí, que fala sobre a questão da culpa na vida do ser humano. Então, você não tem que arrastar uma culpa durante todo o tempo, porque se você pediu perdão, se você se arrependeu, Deus te limpou daquela culpa. Agora, a consequência pode ser que ela vá, porque nós somos seres que estamos nesse mundo aqui, que é um mundo perecível, coisas que se estragam, que não dá para voltar mais, certo? Mas aí nós temos que reconstruir a vida a partir dali. Então nós temos vários casos de pessoas que viveram no mundo do tráfico, das drogas, da bandidagem, e que cometeram misérias e que se converteram a Cristo e mudaram de vida, se transformaram num bom pai de família, numa boa mãe de família, e caminhou completamente diferente, e a partir daí reconstruindo novas realidades. Muito obrigado. Muito bom. Mais alguma pergunta, Léo? Pode perguntar, porque eu tô pensando aqui também. Você acredita, Everson, que todo mundo que desejar, independente do pecado que cometeu, recebe o perdão? Sim. Quando você está nas trevas, né? Então o tempo da ignorância, diz Paulo, não é levado em consideração. Então, se você está nas trevas, mas você veio para Cristo, você é uma nova criatura, não importa o pecado que você tenha cometido. Você pode ter feito os piores pecados da existência humana, que você recebe perdão. Só há um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, que para mim significa rejeitar a Cristo para todo sempre. Então, rejeitar a obra do Espírito Santo, que ele convence o mundo do pecado. Se você rejeita a obra do Espírito Santo que te leva a Cristo, então não tem como você ter perdão. Então, assim, o resto dos pecados que você cometeu, você recebe perdão, desde que você esteja em Cristo, você vá para Cristo, onde ele vai te perdoar e te purificar, porque a Bíblia diz: se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns, é de todo o pecado. Então ali é bem claro, todo é todo.
né? Todo o pecado que você cometeu, ele é limpo e é perdoado automaticamente no sangue de Cristo Jesus. A partir daí, você vai o quê? Buscar viver uma vida segundo a vontade de Deus. E vai, quando pecar, se arrepender e evitar e caminhar para uma progressão onde a gente vai chamar de santificação, que é a caminhada da santidade, se parecendo cada dia mais com Cristo, chegando mais próximo de Deus. Que maravilha, hein? Legal, né? E cristão, o que quer dizer mesmo, Everson? A palavra cristão significa seguidor de Cristo. Essa é a tradução para a palavra cristão, quer dizer, ele é seguidor ou partidário de Cristo. Então eles foram chamados pela primeira vez de cristãos lá em Atos dos Apóstolos, que eram aqueles que estavam seguindo a Cristo. Eles se pareciam tanto com Cristo, fala, esse é um seguidor de Cristo, porque ele tem os jeitos de Cristo, ele tem a forma de Cristo agir, e por isso, Paulo, nós temos a mente de Cristo, quer dizer, nós começamos a pensar como Cristo pensa. Muito legal. Interessante, né? Que episódio! Que legal, hein? Olha só, não tem desculpa de não ver até o final esse episódio, né, Léo? E cuidado com o pecado de não ver. Isso aí. Eu tô satisfeito. Você tem mais alguma pergunta? Satisfeito. Nossa. Eu acho que a gente tem que deixar um pouco pra próxima também. Com certeza. Temos que ir em busca do perdão no próximo episódio. E antes de finalizar, eu quero mandar um abraço para o Tiago. O Tiago veio aqui hoje participar da nossa gravação. Está aqui no estúdio com a gente. Tiago e o Miguel, meu filho, que sempre vem aqui. Miguel já é figurinha tarimbada da casa aqui. Tá sempre aí. Mas Miguel e Tiago, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Isso mesmo, amém. Sempre, muito né? obrigado. Venham sempre. Isso mesmo. Gente, olha, fica a dica então. Se chegou até agora aqui, lembra aí de curtir esse episódio para entregar para mais pessoas e compartilhar ali. Comentar, isso é legal, a gente vê os comentários, a gente responde, né? Exato. É importante também pra gente manter essa comunidade sempre aberta aí pro pessoal, né? E eu queria deixar um outro recado. Se você tem aí curiosidade, quer saber mais, quer ouvir mais da palavra, siga o Everson nas redes sociais, que agora ele é TikTok. Diz aí pro pessoal como eles te encontram, Everson, nas redes sociais. Olha só, eu ainda tô gravando alguns shorts aí, né? E postando no TikTok e no Instagram, né? Super então legal. eu tenho um canal no YouTube também. Então tá lá, é só procurar pelo meu nome lá, Everson Spolaor, vocês vão encontrar lá no TikTok, Instagram e YouTube. No YouTube tem até uma playlist com todas as mensagens, esqueci o nome da playlist, mas é alguma coisa de mensagens. Erro, né? Isso, não tem erro. Tá lá, você vai ter todas as mensagens pregadas lá na igreja que a gente filma, né? E depois elas vão pro YouTube. E elas ficam lá na minha playlist também. Sensacional. Que maravilha, hein? Muito bom, né? Muito obrigado. Obrigado então, gente. Até a próxima e valeu então. Até a próxima. Deus abençoe.